Por isso que o papel do vendedor é um papel de curador. Exato. Ele não tem mais um papel de convencimento. Por quê? Porque há alguns anos atrás, o cliente ele tinha informação sobre produto, modelo, como funcionava, com o vendedor. O vendedor era a nossa professora Mercedes, lá da quarta série. Né? Se você queria saber quais eram os afluentes do Rio Amazonas, a única pessoa, ou você pegava, tinha o bar, né, gigante, ou você perguntava para você. Ela era o oráculo do conhecimento. Então, se você queria saber que dia que nasceu a Princesa Isabel, era a professora Mercedes que sabia. E era o vendedor antigamente. Quando você queria comprar carro, você tinha que fazer o quê? Ir de loja em loja, saber os preços, o modelo que funcionava. Hoje, não. Hoje, a gente tem uma pesquisa que 80% do que um cliente precisa para tomar uma decisão, ele já tomou quando ele inicia a conversa com o vendedor. Então ele já sabe, ele já comparou, ele já viu comentários, ele já viu o cliente, ele já procurou informações na internet, ele já comparou dados um com o outro, ele já tem isso. Então se eu tenho um cenário desse, como que eu lido com a situação? Eu faço uma curadoria, como você falou, eu pego o que você sabe, pego aquilo que eu vendo, tento encaixar no que você está procurando e juntos a gente toma uma decisão. Só que esse trabalho exige um monte de pontos no meio. Exemplo, pergunta. O ser humano não é treinado para perguntar, a gente é podado, né? Quando você é criança, pergunta muito, você é criança chata. Você cresce, vai para a escola, fica perguntando, o pessoal taca a bolinha, aí nerd, deixa a gente sair, né? Não atrapalha, não é? É 11h59, meio-dia, bate lá, a professora termina, bom, gente, por hoje é só, alguma dúvida? Ela pergunta por educação, aí você fala, eu tenho. Pô, os caras te espancam lá na sala, né? Você não é querido. Aí você, sei lá, cresce, escolhe uma religião. Nenhuma religião gosta, você fica perguntando muito, né? Então, assim, você é podado para perguntar. E quando você vai para vendas, ainda tem uma cultura de você, como você falou perfeitamente, parece que quando você faz uma venda, parece que você enganou. Então está muito em persuadir, em fazer com que a pessoa tome decisões, inclusive das que não vão beneficiar ela. Então esse cenário é o que a gente vem brigando há muito tempo com a comunidade Orgulho de Ser Vendedor, que é a nossa maior comunidade aí do Brasil. A gente tenta fazer essa alteração e vem conseguindo com bastante sucesso. É interessante, né? Porque assim, existem vários modelos em teoria, etapas, né? O nível de conhecimento de um vendedor. A gente na P&G via isso há muito no comecinho lá, mesmo outras áreas. Eu era de finanças, por exemplo, e eu lembro até hoje, assim, do gráfico da venda, sabe, listar itens, aí depois vem venda persuasiva, venda conceitual, venda consultiva, venda sistêmica. Tem todo um processo. E no final no Brasil, muitas vezes, ainda mais, não estou falando da P&G, vamos para as empresas mais medianas, o grande grosso aí do processo de negociação no Brasil, ainda funcionam coisas básicas que vai no sistema límbico quase da pessoa, que tipo assim, pô, então acho que não é para você mesmo. Aí o cara fala, como não é para mim? É para mim sim. Não, vamos conversar. Gatilho. É gatilho. Então assim, é muito... eu acho que um vendedor que ele entende de não só da parte técnica, mas também da mente humana, assim, nossa senhora, assim, ele nada de braçada no Brasil. Para mim, os dois principais livros que mexeram com uma estrutura de vendas, entender, não foram escritos por ninguém da área de negócio. Foram escritos por psicólogos. Que é Armas da Persuasão e Spin-Selling. Esse é um clássico, Cialdini, né? Então, assim, e o Spin-Selling que mudou o mundo das vendas. Você tinha um modelo de venda até Spin-Selling, que era um modelo transacional usado para qualquer tipo. Cara, vou vender uma máquina agrícola de $2 milhões. Eu usava mesmo um monte de gatilhinho, que foi primeiro concebido em 1908, um livro chamado Psicologia de Vendas. Então, em 1908, as pessoas usavam a mesma técnica até 1992. Foi quando surgiu. E no Brasil, até hoje, 2023, aqui, 2024, o pessoal está usando a mesma coisa. Então, fazer dinheiro com vendas é entender de gente. O resto é fácil. Perfeito. Quando você entende quais são os medos, como que elas tomam decisão, o que elas não querem de maneira nenhuma. Esse é o primeiro grande erro que nenhuma empresa levanta na operação comercial. A abordagem de cliente, primeiro você tem que entender o que ele não quer de jeito nenhum. Ninguém faz pergunta sobre o que você não quer de jeito nenhum. Pode perceber. Em grandes, gigantescas, baixas, o que você não quer de jeito nenhum? A primeira coisa que o ser humano faz é evitar dor, sofrimento e risco. Medo, é isso. Então, assim, eu vou lá falar dos benefícios do meu negócio, só que ele teve uma experiência ruim. Exemplo, eu atendo muito consórcio. Um monte de gente já teve experiência ruim com consórcio, ou falava que contemplava e não contemplava, ou falava, não, contemplou 2 dias, 4 meses, né, para sair o pagamento do negócio. Quando você vai abordar uma pessoa dessa, você já sabe no histórico, a primeira coisa não é falar sobre os meus negócios, é sobre o que ele não quer de jeito nenhum. Eu preciso colocar ele dentro de uma zona de segurança.
Uhum. Então, é entender um pouco de pessoas. Entender de pessoas é fazer negócio, é fazer vendas. Né? E isso tem que ser, de novo, mais ou menos, cultural dentro das empresas. Como que a gente fez? Como eu saí, né, de representante comercial, né, de vendedor porta a porta, como a gente fez, para hoje as nossas operações. Né? Então a gente vem dobrando, né, cara? A gente pega lá 9, 18, 32, vamos fazer 54 milhões no próximo ano. Então como que a gente fez tudo isso nessa velocidade? Baseado na operação comercial, entendendo que, de novo, vendas é uma ciência igualzinha como medicina, engenharia, fisioterapia, tem metodologia para tudo, você tem um passo a passo, você tem ciência em cada etapa, você tem indicadores que respondem passagens, né, que a gente chama das SLAs, tudo isso é uma metodologia. O maior exemplo de todos é que nós, dentro da Sales Club, nós montamos operações comerciais para a empresa. Para qualquer uma, nós temos agro, nós temos gente de serviço, nós temos e-commerce, nós temos gente que vende roupa infantil. Então, como é que a gente conseguiu criar uma metodologia em que o meu grupo de funcionários monta uma operação comercial na sua empresa, independentemente do segmento? Porque é um framework, é uma ciência. Total. Então, obviamente, eu faço isso de forma personalizada, mas o framework é o mesmo para todos. O problema é que a maioria das empresas ainda nem conhecem uma metodologia, né? Um framework de ciência de vendas, e as que conhecem, como você falou no início, tem muito medo de mexer.